Olá, melhores amigos do universo! Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Estamos aqui hoje para uma palestra sobre reconciliação, sobre você perdoar a todas as coisas, pessoas e fatos e principalmente a ti mesmo. E mais do que isso, é reconciliar-se com tudo para abrir a tua possibilidade, a mente e receber todas as dádivas infinitas do verdadeiro Filho de Deus que você é. Então, nós vamos utilizar hoje este livro, Lições para o Cotidiano, do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, no capítulo 34, na página, essa edição minha é na página 273 em diante. E aí, aqui o mestre coloca, na página 274, reconciliar-se realmente com todas as coisas, abandonando o pensamento errôneo, significa reconciliar-se com a imagem verdadeira, o aspecto verdadeiro e perfeito dessas coisas. Assim, reconciliar-se com algum acontecimento é reconciliar-se com a imagem verdadeira desse acontecimento, ou seja, compreender a verdade de que o homem é filho de Deus e que, portanto, não é possível haver dor em qualquer situação. Reconhecer a imagem verdadeira de todas as coisas e plenamente acreditar nessa imagem verdadeira, isto sim é reconciliar-se de verdade. Não é admitir a existência real de aspectos maus e aceitá-los por condescendência, mas saber que os aspectos maus são inexistentes e acreditar apenas no aspecto bom e saudável de todas as pessoas e coisas. E olha assim o que ele fala na continuação. Mesmo que alguém esteja doente e nos fale de seus sofrimentos, devemos refutar essas queixas, dizendo: coragem, isso não é nada. Esta é a atitude de verdadeira reconciliação. Não devemos concordar com as queixas, dizendo: realmente você está abatido, emagreceu muito, o pulso também está rápido demais. Não é sem razão que está sofrendo. Às vezes a pessoa quer ser bonzinho, né? E aliviar e fala assim: ai, coitadinho, tá doente, né? Concordar com as queixas da pessoa doente pode parecer uma atitude bondosa, condizente com o espírito de reconciliação, mas isso é apenas falsa reconciliação ou condescendência em relação ao falso aspecto, o fenomênico. É preciso distinguir bem a condescendência, que é a falsa reconciliação, e a verdadeira reconciliação. Olha só, gente, bem forte, né? Esta parte onde o nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, ele nos exorta para que a gente acorde e pare de olhar o fenômeno, olhar os acontecimentos ruins, maus das nossas vidas, como se eles existissem de verdade. Isso é não reconhecer a imagem verdadeira da vida, né? Olhar o fenômeno, olhar as coisas más, né? E aqui o mestre nos coloca, né? Olha só, na verdade, a doença não existe. O Senhor é filho de Deus. Ele falando para uma pessoa que estava se considerando doente. É perfeitamente capaz. Essas palavras penetraram nessa pessoa de tal forma que ele começou a se sentir curado de repente, tá? Só que essa pessoa acabou voltando para casa e lá ele esqueceu da sua imagem verdadeira e voltou a ficar doente, né? E aí, o mestre coloca aqui que ele estava com um ancião
que andava ainda como que arrastando o seu corpo, né? Esse ancião veio até perto do mestre. E o mestre disse: o senhor não é doente e não devia usar essas muletas tão pesadas. É mais fácil andar sem elas. A essa altura havia se formado uma pequena multidão ao redor, né, do ancião e do mestre. E diante dela, o mestre falou ao ancião: jogue fora essas muletas. Aí o ancião disse: mas se eu fizer isso, eu vou cair. Não há perigo. Garanto-lhe que é mais fácil se não tiver de carregar essas muletas tão pesadas. Afirmou o mestre energicamente e finalmente o ancião jogou as muletas. Vamos, caminhe, você consegue andar. E aí quando ele falou isso, o ancião que até então se agarrava às muletas como se não conseguisse manter-se em pé, sem elas, começou a andar. O público aplaudiu. Estimulado pelos aplausos, o ancião andava como um bebê que estivesse iniciando seus passos pelo chão de concreto do hall, bastante amplo daquele andar. Se caísse, a queda seria dolorosa, mas mesmo assim ele andava satisfeito. Então, aqui nós temos que dar uma pausa para nós que somos praticantes da Seitanoye. Será que nós acreditamos de verdade que a doença realmente não existe? Será que nós acreditamos que nós podemos mudar aquilo que está manifestado de doença, de pobreza, de tristeza, de mágoa, de desarmonia? Mudar para que manifeste a imagem verdadeira das nossas vidas? Ou a gente ainda acredita que aquilo é a existência verdadeira? No momento em que nós temos a certeza de que somos imagem e semelhança de Deus Pai, de que estamos neste mundo aqui para viver como verdadeiros filhos de Deus e que somos merecedores, sim, da sua alegria, amor, saúde, paz, prosperidade, felicidade e todos os atributos divinos. Aí a gente começa a transformar as nossas vidas. E olha, eu vou continuar mais um pouquinho para a gente conversar depois. Considerar inexistente a doença manifestada no corpo pode parecer uma atitude contrária à reconciliação com todas as coisas, pois aparentemente estamos em conflito com a realidade. Todavia, isto é apenas o aspecto fenomênico da questão. Na verdade, ao afirmarmos que não há doença, estamos tomando atitude de verdadeira reconciliação, pois estamos nos reconciliando com a imagem verdadeira, que é o aspecto verdadeiro do homem. Na sua imagem verdadeira, todo homem é saudável e capaz de movimentar-se livremente. Aceitar naturalmente esse aspecto verdadeiro, sadio e normal, é que é a reconciliação. Então, você veja que interessante, né? Que interessante. Esse ancião que o mestre está comentando aqui, ele havia ido até a sede central quando o mestre, quando ele visitou e ouviu do mestre a afirmação de que a doença não existe e que, na verdade, ele era capaz de andar, começou a andar de repente lá. Mas tornou a ficar paralítico quando seu acompanhante penalizado o carregou nas costas. Podemos explicar isso da seguinte forma: o ancião conseguiu andar quando reconheceu a sua imagem verdadeira, né? Sadia e normal, mas perdeu novamente a capacidade de se locomover quando, sugestionado pela compaixão do seu acompanhante, voltou a ver apenas o seu falso aspecto, o aspecto fenomênico imperfeito, e deixou que a sua imagem verdadeira e perfeita ficasse encoberta. O que isso quer dizer, queridos amigos? Que às vezes está se manifestando no teu filho, no teu marido, no teu colega de trabalho, nas pessoas com quem você convive. Ele está manifestando o seu eu falso, aquele eu que não é de verdadeiro filho de Deus. E você
acreditando que aquilo é existência verdadeira, você começa a se debater contra aquilo, entrando em atrito e fazendo manifestar cada vez mais aquele eu falso. Mas quando você fica de costas para a treva e se volta para a luz de Deus, sabendo que existe somente o que Deus criou, a imagem verdadeira, e que aquele aspecto momentaneamente manifestado não é real, você começa a mudar esse filme, você começa a ter esse sentimento de enxergar o verdadeiro eu das pessoas, das coisas, dos fatos, e aí ele começa a manifestar essa imagem verdadeira. Porque tudo que ainda está manifestado é uma projeção daquilo que está na tua mente, daquilo que você pensa e acredita. Mas no momento em que você muda isso, você diz assim, essa pessoa, na verdade, é filho de Deus maravilhoso, perfeito, e ele está me ensinando a não acreditar na existência do falso eu. E aí você começa a fazer com que essa pessoa mude, os fatos mudem, os acontecimentos melhorem e se manifeste o paraíso na tua vida. Porque é você que faz manifestar o paraíso na tua vida. Depende de você. Não adianta ficar querendo culpar os outros. Você começa a viver como verdadeiro filho de Deus, manifestando o teu eu verdadeiro e começa realmente a mudar a tua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao teu redor. Voltando aqui na página 277 do livro Lições para o Cotidiano, do querido mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim: pode parecer um ato de bondade ouvir as queixas de alguém que se diz doente e concordar. Você está doente mesmo, o seu aspecto não é nada bom. Contudo, isso equivale a aumentar a ilusão que encobre a imagem verdadeira e fazer com que essa pessoa condescenda com a aparência fenomênica chamada doença. Consequentemente, essa pessoa vai piorar em vez de melhorar, né? O mesmo pode se dizer em relação à educação infantil. Se ao vermos uma criança levar um tombo, dissermos, oh, coitadinha, e acorrermos em seu auxílio imediatamente, ela não tomará a iniciativa de se levantar sozinha. E a repetição do fato fará com que a criança perca o espírito de independência. Pelo que foi explicado acima, podemos compreender que olhar apenas o aspecto fenomênico e condescender com as suas imperfeições não é um ato de verdadeira bondade. Ser realmente bondoso com o próximo significa ajudá-lo a exteriorizar a perfeição da sua imagem verdadeira, sem considerar os defeitos aparentes. Condescender com o aspecto fenomênico imperfeito das pessoas não é ser verdadeiramente bondoso. Como isto é reconciliação apenas superficial, constitui uma bondade sem profundidade. Então, queridos amigos, nós estamos aqui para manifestarmos o eu verdadeiro de Filho de Deus maravilhoso. Nós estamos aqui para sorrir alegremente nesta vida e para cada vez mais nos comportarmos como filhos de Deus. Então, nós somos positivos, nós falamos, pronunciamos, pensamos, agimos com a mente positiva, mas não é só o agir. Nós temos que fazer leituras para que a nossa mente cada vez mais esteja conectada e preenchida desses pensamentos iluminadores, fazendo com que vá se modificando gradativamente todas as manifestações fenomênicas erradas de ruim, de maus nas nossas vidas. Neste livro, Revelações Divinas, também do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, aqui tem várias revelações onde nós, ao lermos elas, a gente vai se conscientizando dessa natureza divina. E na revelação divina da grande harmonia, começa já com a frase: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra.
todas as coisas. Vai, mas desde aquela pessoa não quer se reconciliar comigo, aquela pessoa não gosta de mim, mas você começa o trabalho na tua mente fazendo oração de perdão para essa pessoa. Você faz a oração de perdão. Fulano, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus me perdoou os erros, portanto eu também perdoo o erro de todas as pessoas e acolho a todas as pessoas com imenso amor. Muito obrigado. E aí você vai orando, vai fazendo a oração do perdão, chamando aquela pessoa, perdoando do fundo do teu coração, para que vá se estabelecendo a harmonia absoluta e a reconciliação com todas as pessoas, coisas e fatos do céu e da terra. E você vai viver sorrindo alegremente cada vez mais e se comportando como verdadeiro filho de Deus que nasceu aqui neste plano terreno para ser feliz e principalmente para dar felicidade ao maior número de pessoas. Nós não estamos aqui à toa, gente. Nós estamos aqui para manifestar Deus em todas as nossas atitudes e para levar o amor, a alegria, a felicidade, a prosperidade a todos os lugares por onde nós passamos. Você é luz divina de Deus. E você vai chegar nos locais, mesmo quando lá esteja a treva, você vai iluminar aquele ambiente com a tua alegria, com o teu amor, com a tua luz imensa. E para que você consiga fazer com que isso se propague, você tem que estar sempre fazendo leitura de livros sagrados. Você tem que estar sempre fazendo a tua meditação diária, a leitura da Sutra Sagrada aos queridos antepassados, que são nossos anjos protetores, que nos orientam com sabedoria e que vão iluminando todos os nossos caminhares. Então, eu te convido a você fazer manifestar essa luz divina e se reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Como diz aqui na revelação divina, né? Reconcilia-te com todas as coisas. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues porém agradecer a teus pais, não estás reconciliado. Não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, não é ser tolerante, né? E nem pela condescendência, o que nós acabamos de ler aqui no livro Lições para o Cotidiano. Não é ser condescendente, não é tolerar e ficar bravo. É a reconciliar-se e dizer, tá tudo certo, está tudo bem. Aquela pessoa veio brigar, me xingar, é um problema dela. Ela não está bem consigo mesmo, mas eu que meditei, que orei, que estou lendo os livros sagrados, eu sim vou levar a luz, ao invés de me juntar à treva dessa pessoa. E aí a tua vida vai cada vez melhorando mais. E aí a gente sorri alegremente, a gente faz oração, a gente lê os livros, a gente faz exercício, a gente vai agradecendo a tudo e a todos, vai abençoando e vai realmente preparando o caminho da felicidade, levando alegria a todos os lugares, a toda a humanidade. E você, é simples assim, agradecer. Ontem nós conversando com o nosso supervisor aqui da nossa Regional Paraná Curitiba, nosso supervisor João do Carmo, e com a querida preletora Célia da Regional. A Célia me contou uma coisa que eu achei fantástico. Estava tendo um probleminha na nossa regional, porque eles estão fazendo umas obras e faltou água. E veio um mendigo, filho de Deus, né, que naquele momento estava manifestando como mendigo.
e pediu para a Célia para tomar água. E a Célia disse, olha, não tem água aqui, mas tem água mineral, né? Não tem água. Aí ele disse, ai, que precisava ir pro banheiro. Ela disse, pode entrar no banheiro, só não tem água. E ele foi lá, ele disse, eu posso deitar um pouquinho aqui no banco da frente da igreja? Ela disse, pode. Ele ficou deitado um pouquinho, daqui a pouco ele veio com 2 garrafinhas de suco. Ele disse para Célia, olha aqui, Célia, eu ganhei lá de uma casa de cima essas 2 garrafinhas de suco. E como você não tem água aqui, eu vou te dar um suco, porque eu ganhei 2 garrafas. Uma vai ficar para mim, uma vai ficar para você. Eu fiquei emocionada de ouvir isso. Quando a Célia me contou, ela cheia de lágrimas, eu também. Um mendigo que aparentemente não tem nada, vive pela rua recebendo doações, tinha 2 garrafinhas e se desprendeu com amor de filho de Deus, manifestando o seu eu verdadeiro, doou aquela garrafinha para a Célia. Ela disse, não posso aceitar. Ele disse, por favor, você sempre me ajuda, eu passo aqui toda semana, você sempre me dá água, me dá comida, me dá as coisas, então hoje eu quero te dar um presente. Gente, manifestar Deus, reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Quando você olha para o mendigo, você não está olhando para o mendigo, você está olhando para um irmão filho de Deus, que naquele momento está manifestando-se dessa forma, mas que no fundo ele é verdadeiramente filho de Deus. E você tem que acolhê-lo com muita alegria, com muito amor. E é essa nossa missão aqui no mundo terreno, é dar amor, é levar alegria, é servir ao maior número de pessoas. Desejo que tua vida seja cada vez mais pautada nos ensinamentos da Seiichi no Ie. Meditando, orando, lendo. Leia, gente, leia em casa. Não deixe que a tua mente se encha de notícias ruins, tristes, que te levem para baixo numa depressão. Levante esse astral, fique feliz e leve essa felicidade ao maior número de pessoas. Porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora.